Olá pessoal, aqui é o G Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café especial, o segundo Duplo Café especial dessa temporada. Olha só, a convidada que eu vou trazer hoje é, simplesmente incrível, por isso um Duplo Café especial para ela. Antes, quero só dar as boas-vindas para quem está chegando hoje aqui no canal HPG Produções e mostrar para vocês os conteúdos que tem aqui. Nós temos, lógico, as entrevistas anteriores do Duplo Café com profissionais artistas e profissionais artistas. Convido você também a assistir a playlist da Kátia Guerra, Ana Kátia Guerra, que é da Lugar de Mulher. É um programa que está fazendo muito sucesso lá na TV Croma. O pessoal está vindo para cá também para ajudar a gente, para curtir aqui o nosso canal também. Temos também os nossos filmes premiados que a HPG produz. Amanhã você vai embora, R$10, e tem mais um trailer novo lá, Fuga, vai assistir que você vai gostar. E claro, vou deixar também aqui o nosso abraço para o patrocinador do Duplo Café, que é a Padaria Floresta. Olha só, segue o Instagram dele aqui, veja as coisas maravilhosas e deliciosas que essa padaria faz. Gente, você tem que ir lá conhecer produtos artesanais, confeitaria, pães fresquinhos, deliciosos. Conversa lá com o Juliano, que é um cara sensacional. Toma um café com ele. Fala lá que você, vim no Duplo Café, vim tomar um café. Ele vai gostar de você falar isso para ele. Tá bom, gente? Bom, então, sem mais delongas, vamos para a nossa convidada mais que especial. Só que ela não está aqui. Olha só que interessante. Vocês vão entender, claro, vão me dar razão, por motivos óbvios. A entrevista dela não pôde ser aqui no estúdio. E vocês vão entender por quê. Então, vem comigo. Vamos lá aonde ela trabalha, que vai ser mais legal. Vamos lá. Olá pessoal, aqui é o G Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café. Como vocês podem notar, hoje estamos fora do estúdio, mas por um motivo muito especial. Estou com uma pessoa aqui que, olha, tem uma importância na aviação brasileira, principalmente para as mulheres, que é uma pessoa extremamente capaz e ótima no que faz, que é a aviadora Mônica Edo. Obrigado por nos receber aqui no Campo dos Amarais. Estamos no hangar dos Amarais. Campo dos Amarais, aqui em Campinas, no hangar 38. Depois vocês vão ver um pouco dos aviões que estão ali fora. Que legal, Mônica. Obrigado pela... Bem-vindo. E, poxa, que bacana. Então você pilota o famoso e lendário T-6. Um avião histórico, né? É o avião mais amado. E você me falou de que ele é o Pilot Maker, né? Exatamente, foi conhecido na época porque ele é um treinador, né? Uhum. T de treinador, ele era conhecido pelos pilotos como um Pilot Maker, um fazedor de pilotos, né? Então, ele era principalmente usado na treinamento para a Segunda Guerra, aviões de caça, não é isso? Exatamente, como treinador. Com aqueles Mustangs que a pessoa pilotava? Esse já era avião de guerra mesmo, né? Esse já era fighter mesmo, né? Tá. Então, mas ele usava esse tipo de treinamento. Exatamente. Ele corresponde mais ou menos ao mesmo tipo de modelo de motor a pistão, né? Exatamente. Radial, né? Isso. Que legal, né? E você falou que é um avião fácil de pilotar. Fácil em termos, né? Não, eu falei que ele é sensível. Ele é sensível e é um avião dócil, porque apesar é um avião de 2.500 quilos, né? 2,5 toneladas, você tem acha que é um avião pesadão. Uhum. Não, mas a hora que você vai pilotar, ele é dócil. E aí você começou como piloto, né? Eu comecei como paraquedista. Paraquedista. Isso, eu comecei com 16 anos. Sempre fui apaixonada pelos ares, estava sempre olhando para cima. E aí surgiu uma oportunidade de eu saltar. Que legal. E aí eu corri atrás dessa oportunidade e fui virar paraquedista. E depois que veio a parte de pilotagem. Sim. E aí tem um passo, né? Que é uma diferença entre você pilotar e depois o que você faz hoje, que é acrobacia. Isso, e depois pilotar. Realmente, eu comecei nessa época, a gente já tinha montado o circo aéreo com meu marido e a gente estava morando em Joinville. E aí eu comecei a fazer o curso de piloto privado lá, que é no Paulistinha, o famoso PP, Paulistinha, né? Que é uma máquina maravilhosa também, um avião
665 HP. Nossa senhora. E o T6 tem 600 HP. Só 10 vezes mais. Então tem uma diferença muito Caramba. grande de potência, né? Então foram vários aviões que eu fui pilotando até chegar ao T6. E aí depois do Paulistinha, são 40 horas que a gente tem que fazer de curso. Aí depois, bem mais pra frente, aí depois eu pilotei um PT-19. Fiz mais ou menos a mesma coisa que os pilotos da época da guerra faziam também. E depois do PT-19 pilotei um Stearman, que é um avião biplano, até chegar ao T6. Então tem toda uma trajetória. E a acrobacia, como é que é o treinamento de acrobacia? Aí depois do treinamento de acrobacia, na época tinha a Acro, que tem hoje em dia também. Eles têm uns decathlons e eu fiz o meu curso de acrobacia com o Decathlon, com a Acro e com um instrutor maravilhoso que foi o Hernani de Hipólito, que ele sempre voa com a gente também nas apresentações. Que legal. E depois a gente foi fazer, aí tem a outra fase, que é a acrobacia na ala. Que a acrobacia na ala isso quando voa na ala. Peraí, esqueci de falar depois. Quem me deu a instrução para voar o T6 foi o meu grande amigo Laerte Gouveia, que escreveu esse livro aí, em homenagem olha só que legal. ao meu marido. A história exatamente, contando toda essa história aí. Muito bacana, hein? Meu Laerte. Aí depois, para fazer a ala, as instruções que eu tive foi com o comandante Siqueira, o apelido dele é Chumbo, que ele foi piloto da Esquadrilha da Fumaça. E depois também com o comandante Borim, que também foi piloto da Esquadrilha da Fumaça. Então, a gente tem um grupo de amigos maravilhosos e que estão sempre ajudando uns aos outros, né? Então, eles... conhecimento, eles passam à frente, não deixam o conhecimento parado. Exatamente. É muito interessante assim, eu sou um entusiasta da aviação, ainda novato, né? Eu comecei há pouco tempo a me interessar mais, assistir a vídeos sobre aviação, né? Com o Fernando, com o Lito, com o Panda, que é um cara sensacional, até um abraço pro Panda aí. Então eu acabei gostando. O Panda fala que ele tem uma doença terminal, né? Que é aquele que fala que tem uma doença terminal. Eu tenho uma dermatite aeronáutica, sabe? Né? Mas eu gosto bastante. Mas é verdade. Então eu comprei uns livros. Leu vários livros, nossa, né? Sensacional. É super interessante. E agora eu vou tem uns ferro velhos aqui que tem aviação, eu vou lá olhar os aviões, eu compro uma pecinha, só para ter uma coleçãozinha. É muito legal. Mais interessante do T6, que eu falei para você uma outra vez que eu vim aqui, que a primeira vez que eu vi falar do T6 foi com um texto do José Vasconcelos, que ele é um comediante, nossa, já falecido, mas assim, da época de ouro e da comédia stand-up nem existia. Ele começou isso e trouxe isso para o Brasil. E ele faz um texto sobre o T6, depois eu vou passar um trechinho para vocês. No hangar da FAB, um T6. O velho T6. É um avião de acrobacia. Eu falei, T6, né? E aí eu comentei com a Mônica sobre essa história que ele conta, e ela me falou uma coisa que me surpreendeu, que a história é real. Eu sempre escutei essa história como sendo real. Que é o comandante Braga, né? Foi o comandante Braga, pegou acho que um táxi para ir até Jacarepaguá, é algo mais ou menos assim. Isso. Depois vocês vão confirmar se é isso mesmo. Mas ele pega um táxi para ir lá e o motorista faz umas peripécias. E ele ficou todo assustado lá dentro. Aí quando ele chegou lá, ele já mandou... O taxista falando assim, no meu táxi é assim, se tem medo, não entra. Não sei exatamente. Tá bom. Não sabia com quem estava falando, né? Estava falando só com o Braga, da Esquadrilha da Fumaça. Né? E o Coronel Braga foi piloto de mais horas de voo, de acrobacia, de show aéreo no T6. Aí a hora que ele estava chegando lá em Jacarepaguá, já estava o soldadinho esperando ele. Agora o senhor está enquadrado, vai voar comigo. Vai passar medo lá. Os erros que falam assim, o pessoal da aeronáutica é todo simpático, catou o cara, pois não. E colocaram dentro do T6 e ele fez acrobacias com o cara. Eu não vou nem contar o que aconteceu, mas o cara saiu de um jeito meio estranho da aeronáutica. Mas é interessante essa história, mas sempre escutei como sendo real. Então, que coisa, né? O Zé Vasconcelos falava isso, que era uma história real, né? Sim. Na verdade, foi o coronel que foi no táxi, não era ele. Era o tal do... Maneco, não sei o que. Não era o Braga? Não, aí ele era general. E aí ele falou, Braga,
Faz um favor ele pra mim. levou o Braga, entendi. Entendeu? Mas assim, pode ser, uma pode história, ser. Pode Vocês ser. veem essa Mas história quem voou com ele foi o Braga. Foi o Braga. Então, assim, foi no Temeia. E ele falou que ele fez eu não sei se é verdade essa manobra, que é o stall de Badalo. Não sei. Acho que fez de tudo. Que o avião ele sobe assim, corta o motor e ele cai assim. Você imagina? Meu Deus do céu, né? Barato. E aí, quais os tipos de manobra que você faz para o Temeia? Eu não faço muita manobra. As minhas manobras assim especiais que eu gosto de fazer e que eu me sinto bem. Porque eu teria que ter começado muito antes, aquela coisa toda. Então eu faço um loopingzinho, Que show. faço tunô Tunô. e 8 cubano. Olha isso, gente. Que são Imagina. manobras. O Temeia não é um avião para fazer G negativo. Ah, tá. Ele é um avião que só aceita G positivo. Então, se você vai dar G negativo com ele, ele para o motor, aí dá um disparo de hélice. Então, mas eu gosto de acrobacia, alta acrobacia. Eu tenho um amigo que tem um Extra 300, já voei com ele, ele me deixou voar. Nossa senhora, mas é porque o Extra, você já faz acrobacia sem ter que ganhar velocidade. O Temeia precisa de velocidade. Porque apesar dele ter um motor de 600 HP, ele é considerado underpower, ou seja, porque ele é muito pesado, ele não tem a potência suficiente para o peso dele. Então tem esses aviões hoje de alta acrobacia que são maravilhosos. E lembrando que o Temeia é um avião de 1942, não é isso? 42. Então assim, olha só, um avião que está voando em condição de voo aqui. Sim. É perfeito, gente. Não, e se você viu umas imagens aí, veja só que aventura que é essa, gente, imagina. Se você quiser fazer um voo aqui no Campos Amarais com a Mônica, é possível, não é? Sim, exatamente, porque nós somos homologados, nós somos uma empresa de serviço aéreo especializado, homologados pela ANAC, e a gente tem o voo panorâmico, o voo de experimentação desportiva, e eu tenho feito a felicidade de muita gente. Olha, é muito gostoso ver uma esposa dando para o marido de presente, um filho dando para um pai dando para um filho. Teve um senhor de 80 anos que o filho deu de presente e ele quis fazer acrobacia. Eu achei que ele queria fazer só um voo sem acrobacias. Não, por favor, eu quero fazer acrobacia. Já que eu tô aqui. Eu achei fantástico. Então, teve um pai também que deu para um filho de aniversário de 18 anos. Então, um marido deu para a esposa, ela queria ser piloto, mas ela tinha alguma deficiência que ela não podia, mas era o sonho dela. E quando ela veio aqui, ele fez de surpresa. Nossa. Então, quando ela chegou aqui, ela veio praticamente vendada. Quando ela chegou aqui, ela viu que ia fazer o voo, ela caiu no choro de alegria, né? O que está acontecendo? Isso daí é algo que me dá muito prazer, muita felicidade das pessoas terem essa oportunidade de ganhar esses presentes, né? Porque hoje em dia a vida, acho que é muito mais experiências do que coisas, né? Eu acho que se é uma coisa que a pandemia de bom trouxe pra gente, é isso. Valorizar o nosso dia a dia e a gente aproveitar as sensações da vida, né? Porque as coisas a gente não vai levar. Exatamente, isso ninguém tira de você, né? É uma sessão única, imagina, né? Então, e além do serviço de aéreo de acrobacia, de voo panorâmico, você também tem uma oficina. Tem uma oficina homologada nesse tipo de avião, que a gente faz as inspeções, né? As inspeções anuais, as inspeções por hora. E isso aquele C1, C2, eu chamo isso. Aqui estamos aqui. E a gente corre o risco. Né? Então a gente faz as inspeções das aeronaves aqui, principalmente de Temeia, do Beech. Tem uma outra aeronave que você vai mostrar aí também, que é uma das aeronaves antigas também, que é o Stagger Wing, que é aquele biplano. A gente é homologada para isso. E vamos dizer assim, esses aviões, todo mundo pensa, mas ainda tem? Tem peça, tem. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eu vi uma vez uma apresentação com 50 Temeias. Nossa. É que foi bastante unidades passando, né? 50 Temeias passando, fazendo uma passagem, flyby. Aqui no Brasil a gente está, eu acho que 7. Nós temos só 7 lá. 50 numa apresentação. 7? Então eles valorizam. Aqui você tem? Não, aqui tem nós estamos 2. Dos 7 ela tem 2, só isso. No Brasil. Não, um é meu. O meu é esse aqui. Esse aqui já é dos meus enteados, dos filhos do meu marido, do primeiro casamento. Então,
lá é muito valorizado, né? Esses aviões. A história, eles né? são muito valorizados. E aí tem um outro T-6 que foi restaurado para vocês, né? Sim, é um T-6 que é muito interessante. Esse T-6, ele era uma carcaça, não era um avião que estava mais em voo, e ele estava num shopping lá em Belo Horizonte. Ele estava numa loja que usava ele para decoração. E só que a loja foi mudar, não queria mais, não ia ser mais aviação. E o dono, como sabia que meu marido era um aficionado, que o Carlos amava aviação e não sei o que lá, ofereceu para ele: você quer comprar esse T-6? E meu marido comprou. E na época, sabe como é que é mulher, né? Mas Carlos, para que você vai comprar esse avião? Porque nós não vamos nem poder usar nada dele. É um avião que vamos dizer assim, ele tinha a seção central, tem a seção central cortada, então ele não ia servir para voar, não ia servir para nada. Irrecuperável para voar. Irrecuperável para voar. Aí eu falei, bom, nem que seja para instrução de mecânicos, esse tipo de coisa, tudo bem, mas ele falou, não, um dia nós vamos achar um lugar para ele. Algo que ele vai ter uma finalidade. Então, depois que ele faleceu, a gente falou, vai ser a finalidade. A finalidade, a gente restaurou ele e fez a pintura da época da Onyx, né, que foi o nosso primeiro patrocinador. E aí ele está em estado, parece novo. Depois você vai mostrar ele, né? Mas é bonita essa história, porque realmente a gente achou a finalidade para o avião. E ele está maravilhoso, você vai mostrar. E vocês não sabem o que acontece aqui. Você já deve ter assistido, se não assistiu, assista o filme Os Mercenários. Sylvester Stallone, Jason Statham. E aparece um avião lá, um avião grandão, que eles entram lá, que voa sobre o mar. Pois é, esse avião está aqui nesse hangar, né? Vamos olhar ele depois, né? É um albatroz, não é isso? Isso, é um albatroz, é o único que está no Brasil. Essa é outra história interessante do meu marido, porque ele sempre foi apaixonado por esse tipo de avião, e um amigo dele que acabou na época, foi para leilão esses aviões, tinham 4 albatrozes desses que estavam lá no Campo de Marte, em São Paulo. E tinha ido para leilão esses aviões, e esse amigo do meu marido comprou, tinha arrematado. Só que depois ele acabou falecendo e a viúva acabou devolvendo para a FAB. E depois outros compraram esse avião, só que foram embora, os outros 3 foram embora. Os americanos vieram comprar, porque é aquilo que a gente fala, eles valorizam muito mais essas aeronaves do que a gente aqui. E sobrou só esse que um senhor comprou e levou para uma represa. Lá de Piedade. Hidroavião, né? É um hidroavião. E ele também estava restaurando o avião. E aí ele acaba falecendo, saúde. E aí a família começou a procurar quem quisesse. Mas isso foi depois de muitos anos, né? E por uma sorte nossa, um amigo nosso paraquedista, que ele corria de moto junto com o genro do dono. E aí ele acabou avisando para o Carlos, lembra daquele albatroz? Tá à venda. Ele já não gosta muito de comprar avião, quer dizer, Aí ele acabou junto com um amigo também, que é fascinado por essas máquinas, e adquiriram um avião. Legal. E aí, na sequência, veio o pessoal dos Estados Unidos falando que queria fazer esse filme e se a gente tinha esse avião. Só que ele ainda não estava operacional, então foi uma corrida para botar o avião operacional e fazer todas aquelas cenas fantásticas, a pintura, né? Foi pintado todo de preto, e aquelas cenas fantásticas que foram feitas. E mais uma também do Carlos, meu marido, foi que o pessoal queria fazer em Ubatuba, e ele falava, não, tem que ser feito numa baía. Aí acabou sendo feito lá em Mangaratiba, porque aí eles... era muito melhor para fazer a amerrissagem, tudo. Não pode ter muita onda, né? Exatamente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ficou quantos dias gravando? Foram uma semana inteira gravando, aí depois teve um espaço e depois mais outra semana. Total de 15 dias e o avião maravilhoso. Bom, eu sou diretor de cinema. Quem sabe um dia a gente faz. Já temos até alguém que possa pilotar ali, mas tudo bem. Bacana, poxa, então ele está em uma parte da história do cinema também, olha só. Do cinema, e vamos dizer assim, a gente fez também, na época da Onyx principalmente, muitas novelas. Teve aquela Na Raio Zé Trovão, que era da Manchete, então tinha até um dos atores, que era o Bonifácio Furacão, era piloto. E tem várias cenas
cenas de paraquedismo, de acrobacia. Depois também teve a Rainha da Sucata, que também tinham cenas de paraquedismo, de balonismo. Tanto que tem uma das cenas de balonismo, o Antônio Fagundes é sequestrado pela Cláudia Raia no balão. Então tem várias, vamos dizer assim, a Unix fez muito merchandising em novelas. Que legal. Então tem bastante história interessante. E tem mais um filme também, o Vips. É no Vips também. Que é do Wagner Moura. Que também foi num avião deles. Foi no Learjet também. No Learjet, olha só que interessante. Então assim, olha, alguma coisa em comum nós já temos aqui, ó. Cinema e aviação que eu gosto bastante. Poxa, que legal. E aí tá aqui então o livro, né? Que a gente ganhou de presente aqui. Né? O livro da história do conta todas essas histórias Zeda, aí. que é o marido dela, e ela também, com o famoso, como é que o José Vasconcelos falava? O velho Temeia. E velho guerreiro também, ele falava, né? Acho que era mais ou menos assim. Icônico, muito legal. E vamos agora conhecer um pouco das máquinas voadoras que estão aqui no hangar. Tá bom? Até daqui a pouco. Obrigado por ficar com a gente até agora e até o próximo Duplo Café. E eu quero deixar um grande abraço pro Júnior. Muito obrigado, Júnior. E eu quero deixar um beijo aéreo pro meu querido amigo Júnior. Muito obrigado, gente. Curta o nosso canal aí, assista os vídeos e assista a entrevista dela também no Lugar de Mulher, que também tem uma entrevista bem legal lá, tá bom? Curte o canal e fique com a gente. Beijão. Beijos aéreos para todos.